ser obrigado? Hã? Não. Aqui ninguém é obrigado a nada. Mas se alguém vier a mim, quem está falando isso, gente? Jesus. E não o quê? A seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, etc, etc. E ainda também a sua própria. Não pode ser o que mesmo? Então você vê, né? Então, a salvação, para que ela exista, nós precisamos sabermos o que nós queremos aqui dentro. Tem gente que adora fazer graça e festa, ajudar todo mundo que está ao redor, só não é fiel a Deus. Mas está na igreja. A gente não sabe que tem muita gente aí fora. Mas, quem que depara com essas pessoas, identificamos o erro pela fala delas, e quando nós falamos que ela tem que mudar, elas não aceitam. Porque são emotivas. Elas vivem em cima de sentimentos. E Deus não está nisso. Deus, ele está mediante a fé. Eu tive quinta-feira agora com o coronel, eu conheci ele nessa quinta. Ele até falou que uma vez assistiu um culto dentro da igreja comigo, mas não tenho muita lembrança dele não, honestamente falando. Aí ele falou, pastor, uma vez eu fui num culto que funcionou na igreja aí. E comecei a falar para ele, e eu perguntei para a crença dele. Em todo mundo que é espírita diz, eu sou espírita. Agora, quando você depara com os evangélicos, a maioria coloca a viola no saco. Por quê? Estão com a vida errada. Estão com a vida errada. Como é que vão defender uma crença, um credo, estão com a vida errada? E conversando com ele, comecei a falar do Jesus do Espiritismo e do Jesus da Bíblia Sagrada. Que são dois Jesus diferentes. Já falei para ele, o Jesus da Bíblia Católica e o da nossa é o mesmo Jesus. O Jesus do Espiritismo é um outro Jesus que não tem nada a ver com a vida eterna. Eu falei, esse Jesus é uma fraude. Esse Jesus é engano. E tem levado muita gente para o inferno. E ele foi e falou assim, pastor, eu não me apresentei como pastor. Aí alguém gritou lá porque eu era pastor e ele se aproximou de mim. Ele falou assim para mim, olha, já tive vários pastores conversando comigo, mas nenhum deles me disse, por isso que eu estou perdendo tempo. Ele falou assim, eu estou perdendo tempo com o senhor aqui. Eu não vou nem te falar muito com crente, porque o senhor falou que há uma diferença do Jesus do Espiritismo do Jesus da Bíblia. Eu tenho 77 anos, nunca tinha ouvido isso. Mas ele mesmo falou que vários pastores foram conversar com ele, fora os irmãozinhos. Eu ainda até ofereci a Bíblia a ele, ele aceitou. Para você ver, se Jesus não está em primeiro plano, a gente fica diante dessas pessoas sem saber o que fazer. Aí a pessoa acaba fazendo média, não, é o coronel, mas se o coronel atende a divisa que ele tem, o salário que ele tem aí, não vai levar ele para o céu. Ou talvez o seu filho, teu ente querido, seja juiz, seja um deputado, senador, talvez seja até o presidente da República. O título que eles têm, por mais que sejam ovacionados, paparicados, não irá levar ninguém para os céus. E todos eles falam da fé deles, ousadia. Esse coronel falou para mim, eu vou ler o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. O homem com 77 anos não tinha uma Bíblia dentro de casa. Eles dizem que existe 40 milhões de evangélicos. Se cada evangélico, pela estatística, evangelizar 5, o Brasil, se realmente fosse verdade essa estatística, se fosse verdade,
qualquer que não levar o que, gente? E não vier após mim, não pode ser o quê? Ué, mas nós não estamos no tempo da graça? Temos que carregar a cruz? Temos. Temos. Só que as pessoas, está chegando dezembro agora aí, eu lembro até da Patrícia. A Patrícia me via falando muito sobre isso dentro da igreja. Chega final de ano, você começa a ver dentro das empresas quem são e quem não são de Jesus. É só vir essas festas, com funk, pagode, com cachaça, que as empresas de grande porte promovem isso, principalmente as de grande porte, aí você começa a ver quem é quem. E a Patrícia falou assim, pastor, eu tinha até que algumas pessoas no meu setor de trabalho achando que elas eram de Jesus. Fomos para a festa final de ano todo mundo, chegou lá, todo mundo, os evangélicos, na frente, geral. Aí, ela foi, uma das irmãs lá, que ela considerava muito, achando que era mulher de Deus. Ei, Patrícia, pega um papinho aí. Ela falou assim, eu sou convertida ao Senhor Jesus. Minha filha está na mulher. Esse é bobo. Nós somos salvos pela graça. Para mim, se bobear hoje, continua os 2 milhões de evangélicos, eu acho que ainda é muito no Brasil. Ainda acho que é muito. Para mim, essa estatística é furada. É bater palma para maluco ficar dançando. E se verdadeiramente nós tivéssemos 40 milhões de evangélicos, era só um evangelizar 5, o Brasil seria realmente Jesus. Só isso. Você vê, poxa, nós temos 5, na minha casa tem mais do que 5. E onde eles estão? Será que você tem aborrecido eles para que eles entendam que o ser mais importante da sua vida é Jesus? Será que você tem falado da sua fé, do seu Deus, para eles? Ah, eles não aceitam. Mas o espírita fala da sua fé, o católico fala da sua fé, o budista ele fala da sua fé. E você? Nós estamos partindo para a Santa Ceia da santificação. Então eu tenho que assumir a minha cruz. Eu tenho que entender porque eu estou aqui dentro. E doe a quem doer. Já pensou se eu ir fora começasse a falar que eu não sou mais, as pessoas me chamando de pastor, e eu dissesse, eu não sou mais pastor? Que vergonha! E como tem gente desviada hoje da igreja, que vergonha! Porque jamais tiveram Jesus em primeiro lugar de suas vidas. Pessoal,